Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Esta palavra que quando a gente ouve e a gente crê, ela tem o poder de salvar, de curar, de libertar. Libertar do quê? Da condenação da morte. Porque a própria palavra diz que quando a gente crê em Jesus Cristo, quando a gente crê na sua palavra, ela tem o poder de salvar, de libertar, de nos trazer vida, e vida eterna, e vida em abundância. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E hoje, igreja, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra ela começa dizendo assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele estava fazendo essa pergunta para os judeus. Por que ele estava fazendo essa pergunta para os judeus? Porque os judeus, eles se sentiam orgulhosos, melhor do que as outras nações. Porque eles se achavam, porque eles tinham a lei e eles tinham os profetas, eles se achavam que só eles poderiam ser de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando ele começa a relatar, ele começa a falar como é a raça humana, tanto os judeus como os gregos. Quando se fala gregos, está se falando das outras nações. E ele começa fazendo essa pergunta para os judeus. E ele diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? E ele mesmo vai responder. Na continuidade do verso, ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para aquele povo que estava em Roma e fazendo esta pergunta para os judeus, escrevendo esta carta para os judeus e fazendo esta pergunta para os judeus, ele pergunta que se conclui, temos nós alguma vantagem? Está falando porque nós temos a lei, porque nós temos os profetas, nós somos diferentes, nós estamos sem pecados. Era isso que o apóstolo Paulo estava ali perguntando àquele povo. E ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, a palavra demonstra claramente que todos, não importa quem seja, nasce debaixo de pecado, nasce condenado ao pecado. Por quê? Por causa de Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana ficou contaminada, nasce contaminada pelo pecado. Era isso que o apóstolo Paulo estava ali falando para aquele povo que se sentia orgulhoso, se sentia melhor do que as outras nações, como se diz os gentios, os gregos. E ele diz: não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, não importa, todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. E aqui, igreja, no verso 10, ele começa a relatar como é a natureza do ser humano, como é o ser humano sem Deus, o ser humano que não crê em Jesus, o ser humano que não aceita as verdades do Senhor. E ele vai dizer qual era a situação tanto dos judeus como dos gregos. Aí aqui no verso 10 ele diz assim, como está escrito. E ele diz, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há um justo, não há quem entenda. Quem entenda o quê? As verdades do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer. Não entende, não aceita, não há ninguém justo. Isso é o relato do ser humano que Paulo ali estava demonstrando, tanto para os judeus e também por aqueles que estavam ali escutando essa mensagem, escutando esta palavra, lendo esta carta. E Paulo está relatando como é o ser humano, qual é a natureza carnal, o ser humano natural. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ninguém busca a Deus. É impossível um ser humano natural, um homem natural, quando se diz homem, mulher, jovem, natural, carnal, e buscar a Deus. Não aceita Deus, não quer Deus. Esse é o ser humano natural. Era isso que Paulo ali estava mostrando para aquele povo, mediante essa carta. E ele diz, não há quem busque a Deus. Todos, a palavra todos, se desviaram e juntos se tornaram inúteis.
Então, todos são pecadores, todos, todos. O único que nasceu aqui nesta terra sem pecado puro foi Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele veio do Espírito, ele veio de Deus. Maria foi só uma barriga que guardou aquela criança para que ela fosse gerada, mas o pai era o próprio Deus. Por isso que ele diz o Filho de Deus, porque o pai era o próprio Deus. Maria não teve contato com o homem para que Jesus fosse gerado. Ele veio do Espírito. Mas todos nós, todos, somos nascidos da carne. Por isso que estamos debaixo do pecado, nascemos debaixo do pecado. Assim a palavra do Senhor nos relata. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis para Deus. Todos aqueles que não estão em Cristo, não vivem em Cristo, não aceitam Cristo, não aceitam a palavra está dizendo que todos são inúteis. E a palavra diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o estado do ser humano natural, do homem natural, da pessoa natural. É isso que a palavra diz. A palavra continua dizendo, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Esse é o estado do ser humano. Aqui a palavra está relatando quem é o homem natural, quem é a pessoa natural. A gente vê tantas coisas, né, acontecendo e a gente vendo o estado de certas pessoas, a gente muitas vezes quer ignorar, mas é isso que é realmente o ser humano. Aí a palavra diz, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Eles não conhecem o caminho da paz. Esse é o estado do ser humano. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus e não temem a Deus. Não estão nem aí para Deus, não aceita Deus, não querem Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não aceita Deus, não há temor de Deus, não teme a Deus, mesmo sabendo que Deus é o rei, é o dono, é o soberano de tudo. Mas, aqui o apóstolo Paulo, apresentando essa carta para os judeus, para aquele povo lá em Roma, ele está dizendo que essa é a natureza humana, essa é a natureza carnal. É isso que Paulo está apresentando. Só que existe alguém, existe algo para que toda essa natureza terrena, essa natureza humana, essa natureza que todos nascem condenados por causa dessa natureza, existe alguém e existe algo que pode nos libertar, que pode nos tirar dessa situação e nos colocar numa situação de justificado, nos colocar numa situação de filho e de herdeiro. Porque aqui nós estamos em uma situação de pecador e numa situação de morte. Mas a própria palavra diz que quando a gente crê em Jesus Cristo e quando a gente crê na sua palavra, nós entramos em outra condição. Nós saímos dessa condição de morte, dessa condição de pecador e passamos para uma condição de filho e de herdeiro e de justificado. E quando chega a igreja, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, tome posse da palavra, ali é a nossa condição. Antes de quê? Antes de aceitar Cristo. Antes de aceitar Jesus. Antes de conhecer a sua palavra. Antes de dizer, eu tenho um Salvador. E crer verdadeiramente na palavra. Quando chega aqui no verso 22, aí a palavra vai nos mostrar alguém e algo que pode nos tirar dessa condição terrível que toda raça humana já nasce contaminada por causa de Adão. Adão pecou, todos pecaram. Todos, não importa quem seja. Todos nasceram debaixo dessa condição, debaixo do pecado, debaixo de condenação de morte. Mas existe alguém e existe algo que pode nos tirar desta condenação, que pode nos tirar desta situação. É preciso crer. Mas a palavra diz que tem alguém e tem algo que pode nos tirar dessa situação. Aí no verso 22 diz assim, igreja, presta atenção no que a palavra diz.
é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, igreja, quer dizer que eu sou justificado, eu saio desta situação quando? Quando eu tenho fé em Jesus Cristo. Então, eu saio desta condição. Por isso que a palavra diz que todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Agora, eu preciso saber em que é que eu creio. A palavra está dizendo que é em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. E não é qualquer fé. A fé em Jesus Cristo é na fé no que ele fez. O que foi que ele fez? Ele veio para esta terra, ele se doou, ele se deu, ele morreu para pagar os nossos pecados, para nos justificar, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que todo aquele que crê no que ele fez e toma posse no que ele fez, também não morra, também não pereça, saia dessa condição de morte, saia dessa condição horrível que todos nós nascemos, e entramos na condição de vida, vida eterna. Então a palavra diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então a minha fé, ela tem de estar firmada em Jesus Cristo. Em quê? No que Jesus Cristo fez por mim. É essa a fé. E essa fé, ela me liberta, ela nos liberta dessa situação que todos nós nascemos. A situação que a palavra diz, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Então, a própria palavra me ensinando aquilo que Jesus Cristo fez por mim, então a própria palavra, ela me liberta, ela me justifica. Porque a palavra diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu preciso ter fé no que Jesus Cristo fez por mim e tomar posse no que ele fez por mim. Para quê? Para que eu saia desta condição e venha para outra condição. E agora a condição que eu tenho não é mais de pecador e não é mais de escravo. Agora é uma condição de filho. Por quê? Porque eu acredito no que Jesus Cristo fez por mim. É simples. E a palavra continua dizendo assim, no mesmo verso 22, para todos e sobre todos os que creem. Então, aqui a palavra está dizendo que é para todos, tanto para os judeus como também para os gregos, que são as outras nações. Porque ali os judeus estavam achando que Jesus, que Deus era só para eles. E aqui a palavra está dizendo agora é para todos. A justiça é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. É preciso acreditar. E quando a palavra diz os que creem, nós também não podemos crer porque eu quero crer. A natureza humana, ela não quer crer. A natureza humana, ela não quer acreditar na palavra da verdade, ela não quer acreditar em Jesus, porque ela não foi programada para isso. Aí vem aquele verso lá de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então a fé é o próprio Deus que nos dá. Ele vem até nós com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, e nos dá também esta fé. Para quê? Para que eu possa acreditar na sua palavra, nas suas verdades. E quando eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, imediatamente a palavra diz que eu sou justificada. Eu saio desta condição pecadora, desta condição de morte e passo a ser filha, herdeira e salva por causa de Jesus Cristo. Aí a palavra diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há distinção. E Deus não faz mais distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Agora, ele vem até mim, derrama a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. A partir daquele momento, eu sou justificada, sou perdoada. É o perdão de Deus. É ele que perdoa. Ele perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões. E a partir daquele momento, nós estamos limpos para Deus, limpos, salvos, libertos,
Por causa de quem? Por causa da minha fé em Jesus Cristo. Então, essas duas coisas, ela nos liberta. Quem? Jesus, fé. Elas têm que estar unidas, juntas. A fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. No quê? No que ele fez por mim. Ele se doou, se entregou e ele ressuscitou. Então, quando eu tenho fé total, minha fé seja baseada nisso, a palavra é muito clara quando diz que eu sou justificada. Nós somos justificados. Nós somos perdoados. Estamos libertos. O juiz bateu o martelo e disse: você está perdoada. Você não deve mais. A sua dívida foi paga. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E quando chega no verso 23, diz assim, igreja, presta atenção no que a palavra diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos nasceram debaixo de pecado. Judeus, gregos, gentios, todos nasceram debaixo de pecado. E carecem, precisam da glória de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. É a graça de Deus. Até nós que faz com que a gente sejamos justificados. É isso, igreja, que a palavra nos ensina. Pois todos nasceram debaixo de pecado. Todos estão condenados à morte. Mas a fé em Jesus Cristo nos dá a condição de ser perdoado. Nos dá a condição de ser justificado. A minha fé em Jesus Cristo. Agora, a fé em Jesus Cristo não é a fé. Eu tenho fé que vou comprar um carro. Eu tenho fé que vou comprar uma casa. Eu tenho fé que vou ter um bom esposo. Eu tenho fé que vou ter uma família maravilhosa. Tudo isso é importante, mas é terreno. A minha fé para que eu vá para o céu, para que eu tenha vida eterna, é a fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu, se entregou, se doou para que eu venha, através dele, através do sofrimento dele, eu venha ser perdoada e justificada. Ele ressuscitou para que todo aquele que crê também tenha essa vida eterna como ele tem, como ele teve. Ele morreu e ressuscitou e não morre mais. A vida dele é eterna, é para sempre. E todo aquele que crê também tem essa vida eterna. Então, essa fé que nós temos aqui terrena, essa não nos leva para o céu. Eu tenho fé que eu vou arrumar um bom emprego. Esta fé não lhe leva para o céu. Eu tenho fé em Jesus Cristo que ele vai me dar um bom trabalho. Esta fé não lhe leva para o céu. Esta fé ela é terrena, ela serve para quê? Mas para você ir para o céu, ela não serve. A fé que serve para eu ir para o céu, para nós ir para o céu, a fé em Jesus Cristo. Aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não vê, mas a palavra garante. É essa fé que Deus quer que cada um de nós tenhamos. E a palavra diz, pois todos pecaram, todos nasceram debaixo de pecado e carece da glória de Deus, e carece da misericórdia de Deus, e carece do poder de Deus, e carece do amor de Deus, e carece da graça de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É isso que a palavra nos ensina. E preste atenção, igreja. O que é que diz no verso 24? Aí a palavra diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aí a palavra ela confirma, sendo justificados, sendo perdoados, libertados, reconciliados com Deus. Não devemos mais, não estamos mais debaixo da condição de pecador, nem de devedor e nem de morte eterna. Por quê? Porque fomos justificados gratuitamente, e isso é de graça. O nosso Deus nos dá gratuitamente. Ele vem até nós, nos escolhe, nos chama e nos dá essa dádiva, essa graça tão maravilhosa. Aí ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E nós somos justificados gratuitamente, perdoados, reconciliados.
O juiz chegou, bateu o martelo e disse assim: você está perdoado, você não deve mais. Por quê? Porque fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificado gratuitamente por sua graça. A graça é de Deus. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos dá esse privilégio de acreditar em Jesus, de acreditar na palavra e a partir daquele momento a gente ter vida, vida e vida eterna. É isso que a palavra ensina. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, mediante a redenção. É por causa de Jesus Cristo. É por causa dele. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu vou fazer. A graça de Deus chegou até mim. A graça de Deus chegou até o seu povo, aqueles escolhidos, os chamados. E hoje, igreja, tem muita gente sendo chamado e escolhido por Deus, sendo justificados. Nós somos justificados por causa de Jesus Cristo, porque ele se doou, ele se entregou, ele pagou o nosso preço. Por sua graça, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mediante a redenção do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele, por causa dessa redenção, o que é a redenção? Ele libertou, ele salvou, ele resgatou, ele tirou de onde? Da condição que nós estávamos antes, a condição de pecador, a condição de condenado à morte, a condição, aquela condição que a gente lemos do verso 9 até o verso 18, era aquela condição que todo homem, todo ser humano nasce debaixo daquela condição. Aqui a palavra diz, sendo justificados. Aí somos justificados gratuitamente, de graça, por sua graça, mediante a redenção. E essa redenção foi Jesus Cristo quem nos deu. Aí a palavra diz libertação, salvação, resgate, tirou do cativeiro, que nós antes estávamos no cativeiro, tirou do cativeiro, livrou do pecado e da condenação da morte. Quem? Que há em Cristo Jesus. Por isso que é tão necessário eu acreditar no que Jesus Cristo fez. Em quê? Que ele fez há mais de 2000 anos atrás. Se entregou, na cruz do madeiro derramou o seu sangue, pagou o preço de todo aquele que crê, está pago o preço, não deve mais, não tem mais dívida. Quando se diz redenção, a palavra está dizendo libertação, salvação, resgate. É isso, igreja, que a palavra está dizendo. Agora é necessário nós tomar posse. Porque tem muitos cristãos que ainda não estão tendo esse entendimento. E até na hora de orar, é orando a Deus, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou um maldito, eu sou um miserável. Não, não é isso que a palavra diz, não. A palavra não está falando isso. A palavra está dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos sim da glória de Deus. Aí ele diz aqui, ó, no verso 24, tome posse da palavra, sendo justificados. Então, quando a graça de Deus me alcança, quando a graça de Deus chega até mim, aí a palavra diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção que Jesus Cristo fez por mim. Me resgatou, me libertou, me tirou do pecado, me reconciliou com o Pai. Me tirou do cativeiro, que antes de eu conhecer essas verdades e antes de eu crer em Jesus, ter fé em Jesus no que ele fez, eu vivia debaixo do cativeiro. Que cativeiro? Da condenação da morte. Eu estava condenada à morte. É como se estivesse com a corda no pescoço a ponto de puxar essa corda e morrer. Mas Jesus Cristo foi lá e pagou o meu preço, me resgatou, me libertou, me deixou salva. Eu agora estou salva por causa de quem? Por causa do que eu fiz, por causa do que eu vou fazer? Não, por causa de Jesus. Por isso que a nossa fé, ela precisa estar convicta, totalmente focada em quem? Em Jesus. Quando a palavra diz no verso 22, é a justiça de Deus, a justiça de Deus, não é minha, não é nossa. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem.
Então é para todos e sobre todos os que crê. Mas aí é necessário eu saber em quem é que eu estou crendo. Por isso que é importante meditar na palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Tem muitas pessoas que não querem estudar a palavra, não querem meditar nas verdades do Senhor, achando que vai ser um religioso, achando que vai ser uma pessoa. Não, é você entender, compreender a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e aceitar o que Jesus Cristo fez por você. E aí, você tem a vida eterna, porque a palavra garante. E se a palavra diz que você tem, que nós temos a vida eterna, a partir do momento que nós temos fé em Jesus Cristo, no que ele fez, que ele libertou, que ele resgatou, que ele salvou, que ele perdoou os nossos pecados. E se a palavra diz, eu creio. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Entenda, compreenda que a palavra diz assim, sendo justificados gratuitamente. Nós somos justificados gratuitamente, perdoados. Somos perdoados. Por sua graça, através da graça do Senhor, ela vem até nós. E quando esta graça chega até nós, a gente temos fé na palavra, a gente temos fé em Jesus, e ali imediatamente nós temos vida, vida eterna e vida em abundância. Também quando se fala em abundância, não é riqueza, não é prosperidade, é vida eterna que não acaba mais, não morremos. O corpo contaminado, este vai para o pó, mas o Filho de Deus, o Espírito de Deus, esse que nós recebemos, voltará para o reino, voltará para o Pai. E ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, salvação, libertação. O juiz perdoou, o juiz é Deus. E ele perdoou os nossos pecados. Quando a gente crê, quando a gente tem fé em Jesus Cristo, porque só Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador, Ele comprou, Ele resgatou, Ele libertou. Tome posse da palavra, porque ela é verdadeira. Amém? Tome posse, igreja. A palavra é do Senhor, a palavra é verdadeira.